Olá, quarto ano, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao assunto da semana passada. Nós falamos sobre os tipos de transformações e hoje nós vamos nos apegar às mudanças irreversíveis. Nós falamos sobre mudanças reversíveis, irreversíveis, o que elas são, como elas acontecem, e agora a gente vai conhecer mais 3 tipos de mudanças irreversíveis e as suas características, tá bom? Então me acompanhe. Todos os dias e em todos os lugares nós podemos observar várias transformações ao nosso redor. Por exemplo, o amadurecimento das frutas, o cozimento de alimentos, como determinados materiais ficam ao longo do tempo, a queima de papel e a questão do ácido, quando ele entra em contato com a água, o que acontece, né? Então, são situações que acontecem com determinados tipos de materiais que eles se transformam. E essas transformações a gente vai reconhecer como transformações irreversíveis, que não dá mais para que elas voltem ao seu estado inicial. Essas mudanças são consideradas permanentes e irreversíveis. O material ou os materiais presentes, eles são transformados em outra substância ou outras substâncias, como por exemplo, quando a gente vai fritar um ovo, a aparência, a cor, a dureza, a densidade e outras características são percebidas a olho nu e a gente consegue observar como elas se modificam, como elas se transformam. Então, isso é consequência da transformação e dos componentes que fazem parte, que estão presentes no ovo. Então, grande parte dessas transformações, dessas mudanças, elas podem ser percebidas a olho nu. O que é olho nu? É quando você consegue enxergar sem utilização de algum aparelho para observar. Exemplo, a alteração na cor. Quando você queima um papel, você vai observar que esse papel branco, ele vai ser alterado a sua cor. O surgimento de uma chama ou luminosidade, como um exemplo aí, o álcool queimando. Efervescência, a liberação de gás. Formação de um sólido, o antiácido estomacal, quando ele entra em contato com a água, você percebe que ele faz aquele barulhozinho e logo ele se dissolve. Então, são tipos de mudanças irreversíveis. A primeira é a combustão. As características da combustão. Ela vai ocorrer quando o material é queimado, então o material vai perder suas características iniciais. Acontece exatamente a partir do oxigênio e a gente percebe pela chama do fogo, né? Como, por exemplo, aqui, ó, o palito de fósforo queimando. Então, você vê que o fogo fez com que o estado inicial desse palito fosse transformado. Assim como a queima de papel, também é um exemplo de transformação irreversível com a combustão. Outro exemplo de mudança irreversível é a corrosão. Vai nos dizer que é quando alguns materiais se desgastam e alguns pedaços, após ficarem em contato com a água, com o ar ou com a mudança de temperatura, eles se perdem. Então, dependendo do tempo ou dependendo em como ele entra em contato, eles podem se transformarem, ou seja, eles podem ser corroídos. Vejamos aqui o exemplo desse metal. Possivelmente exposto ao sol, exposto à água, a partir do tempo em que ficou exposto, esse material ele se transformou. Ele começou a furar, começou a perder a sua qualidade inicial, a sua forma inicial. É muito parecido com a ferrugem, que é o último tipo de transformação irreversível, que é uma camada avermelhada que se forma nos metais que sofreram essa corrosão, aquela partezinha vermelha que fica, e pode deixar os materiais com danos permanentes, sendo necessária sua distribuição. Vamos ver aqui um exemplo, esse trem mesmo, que já não tem mais uso, e aí ele vai ficando avermelhado essa parte aí.
coberta de vermelho, a gente chama de ferrugem. Ele foi corroído com o tempo, como ele ficou exposto ao sol, à chuva, ao vento, né? Com o passar dos anos, ele se danificou e perdeu a sua forma inicial. Então, são esses 3 tipos de transformações irreversíveis que nós conhecemos hoje, que nós vimos hoje, que nós precisamos compreender. Só recapitulando, nós falamos sobre transformações reversíveis e irreversíveis. As reversíveis são aquelas que podem voltar ao seu estado inicial e as irreversíveis são aquelas que não podem mais, que depois que elas são modificadas, elas perdem a sua forma. E elas são divididas em 3, que é a corrosão, a combustão e a ferrugem, certo? A partir disso, nós vamos realizar a nossa atividade que está aqui proposta, quinta-feira, 23/4, depois que vocês assistirem esse vídeo, né, agora, vocês vão abrir o livro de ciências, na página 31, e responder as questões 3 e 4, somente elas no livro. Quando você terminar de responder, você vai agora para o caderno, fazer o cabeçalho e escrever essas 3 questões, responder. Caso você tenha alguma dúvida, você consulta o livro na página 23, tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijão.